preciso lembrar que naquela época não existia Taça Libertadores da América e nem a Champions League. Não é porque não era nesse formato que não é mundial, entendeu? É só pesquisar. Concordo com o Diegão. Se você acha que o seu era, você vai ter que concordar com o dele. Peraí, você concorda então que o Palmeiras tem mundial? De acordo com o seu argumento. Não. Porque pra mim, dois continentes não é mundial. Essa é boa, hein? Dois continentes não é mundial. Ponto. Aí você pode falar, mas isso precisava, na sua cabeça, porque os outros times não conseguiriam. Tem que ser mãe de Ná pra saber que não conseguiria. Porque até agora, às vezes, elimina, enfim. Mas se você... Não sou eu que acho. Se você acha que não precisa, se os melhores estão na Europa e na América do Sul, então, de acordo com o seu raciocínio, o Palmeiras é campeão mundial. Não, sim. Porque eu estou falando de acordo com o seu. Não, eu estou falando da relevância. O São Paulo era o melhor time da América do Sul e enfrentou o melhor time da Europa. Naquele contexto, a relevância do futebol sul-americano e do futebol europeu era infinitamente maior do que um time da África, do que um time da Oceania, do que um time da América Central. Não tinha nem comparação. Estados Unidos, naquela época, não tinha nem futebol, meu amigo. E qual a prova que o você Palmeiras vem não me era falar melhor? que o São Paulo não foi. Você Não. vem me falar que o São Paulo não foi campeão mundial porque não tinha um time da África, não tinha um time dos Estados Unidos, não tinha um time... Não, aí você é fanfarrão. Não. Esse é um argumento que não vale. Não é esse o argumento. Eu acho que o São Paulo poderia ser o melhor time na época. Só que não teve nenhum jogo para comprovar. Como não teve? Ele ganhou do campeão europeu. Dos campeões dos outros continentes não teve. É isso que eu tô falando. Não tô falando, com certeza não era. Não. Infelizmente, não tinha possibilidade. E aí, eu acerto o argumento de quem fala assim, mas não precisa. Eu acho que era, tá? Porque os outros times eram fracos, como você fala. Para considerar, tudo certo. Só que não teve na prática a mesma prova. A mesma coisa que você não pode falar que o Palmeiras não era. Quem era o melhor então? Teve alguma coisa para comprovar? Não tem. Por algum critério, achou que era um dos times, jogou com outros considerados e ele ganhou. Não era nem considerados, é que eles eram os campeões naquela época. Do quê, sabe? Dos campeonatos que eles disputavam. Qual? Eles eram considerados... Estadual. Na verdade, eles eram considerados realmente potências do futebol daquela época. O convidado, que foi com quem o Palmeiras jogou a final, a Juventus... Ele entrou porque o Milan desistiu de participar. O Milan era o grande time da época, né? O Milan desistiu de participar do Mundial e aí foi convidado a Juventus, que jogou a final contra o Palmeiras em 2 jogos, né? O Palmeiras venceu o primeiro, empatou o segundo, e aí o Palmeiras foi campeão em 51. Tá aí outra coisa. Nesse contexto, aí a gente lembra também do que aconteceu com o Mundial do Corinthians, com os mundiais do São Paulo, como que a imprensa, os jogadores, como que as pessoas na época, elas consideravam esse Mundial de 51. Vamos dar uma olhada, por exemplo, agora, ó. Tem uma arte aqui. Diversos jornais da época confirmam o Palmeiras como campeão do mundo. Campeão do mundo. Lê aí, rapaziada. Lê aí, ó. Em espanhol agora, Diego. Aí, eu não sou poliglota. Ó, então nós temos aí vários jornais mesmo. Palmeiras campeão do mundo, chegam hoje os campeões do mundo, Palmeiras campeão do mundo, a gloriosa viagem de volta. Então realmente os jornais da época diziam isso, né? Pra quem duvida é só ler o jornal. Mas isso não